Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar do anime das 100 namoradas que finalmente apresentou mais uma namorada, a cientista que tava nos trailers. E já com um final que foi... Acho que muita gente adorou aquele final, a referência que teve no final foi indiscutivelmente muito boa. Eu vou falar aqui o que eu achei de mais interessante nesses dois últimos episódios. Então se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, gente, eu não falei do episódio anterior por razões que seriam capazes de desmonetizar esse vídeo. E vocês sabem o porquê. O YouTube, mesmo que se eu quisesse mostrar, eu não teria coragem, porque o YouTube é tanto que fresco nessa parte. O que eles acham que dá um trauma gigante para crianças é mulheres de biquíni. Vai entender, eu não sei porquê. Me digam alguma coisa aí nos comentários. Mas o ponto é, o episódio anterior foi basicamente um episódio de biquíni. Pra não dizer episódio de praia, porque eles não foram pra praia, foram pra uma piscina. Mas bom, tava lá todo mundo tava bem legal, tava todas elas bonitas, cada uma com os biquínis lá, foi bem bonito, não vou negar. Continuando, mas também foi o episódio das interações da Nano com as outras meninas. E resumidamente falando, foi bem legal, elas dizendo que a Nano deveria parar um pouquinho com essa fissuração por eficiência dela e começar a sentir mais as coisas, o que foi bem legal. Foi bem legal. E nesse meio todo teve várias cenas de comédia. E muita gente deve ter ficado mó tristonho com a Shizuka lá. Ela girando lá no meio da piscina, sendo levada pela correnteza. E acabar ilhada como se fosse um filme de naufrágio. E até comentam no próprio episódio. E parece até filme de naufrágio. A pobrezinha só... Ou ela acaba se dando bem ou acaba se dando mal nos episódios. Mas tudo bem. Bom, também teve umas outras cenas meio picantes. Teve vários beijos nesse episódio também. Foi bem legal. Mas, bom, elas conseguiram, acabou o episódio. Também vieram Zé Droguinhas pra ver se conseguiam assediar elas. Mas o mestre, o protagonista... O Rentaro chegou lá pra espantar esses Zé Droguinhas lá. E eles foram embora porque acharam que as duas eram duas sem vergonha. E o protagonista pé da vida pra matar aqueles três. Eu não me importaria não. E veio esse episódio e mostrou mais uma das namoradas que tava no laboratório de química. E ele viu ela enquanto tava correndo pra comer uma promoção de waffles pra mostrar no Instagram. A Nano disse que seria mais eficiente ele pegar as 4 porções. Ele ia comer tudinho, sim. Só que pra Nano seria mais eficiente pegar as 4, bater no liquidificador e aí ele tomar. O que não deixa de ser verdade. Mas bom, no dia seguinte ele foi lá no laboratório de química e encontra uma baixinha, uma loli fofinha que se chama Kusuri. Eu não vou falar o nome completo, eu vou deixar aí na tela pra vocês mais tarde. Mas o ponto é que ele vai interagindo com ela um pouquinho. Ela oferece um chazinho e depois oferece várias drogas pra ele. Uma delas é uma droga do magnetismo. E aí o protagonista fala que isso daria até prêmio Nobel. O que não vamos negar, não vamos tirar o mérito dela não. Mas bom, ela faz ele tomar o treco e até que dá certo. A coisa realmente é boa e ele, como o próprio nome diz, ele magnetiza o corpo humano. Só que magnetiza o ferro que tem no corpo humano. E para quem não sabe, o corpo humano também é formado por várias substâncias químicas. Uma delas é o ferro. E bom, segue aí, ele vai interagindo com ela, ela também toma esse treco e ela fica magnetizada com ele. E é bem fofinha essa cena. E ela fala que o efeito colateral vai ser para ele ficar um dia inteiro se cagando no banheiro. Então se prepare. Meu Deus do céu, o coitado vai sofrer de tanto tempo sentado lá no trono. E bom, ela também fala que também, se ela ficasse de cabeça para baixo com relação a ele, ficaria numa posição que não daria para mostrar na TV. Mas momentos de quebra de quarta parede, eu tô falando, a comédia desse anime é
algo único, vamos dizer, por assim. Mas, continuando, foi aí, ele continua, o efeito passa depois de um tempo. E o chazinho que ele recebeu dela, na verdade era uma poção do amor, bem dizendo, uma droga do amor. Fazia ela ficar mais bonita, fazia ele ficar mais atraído por ela. E ela ia pedir ele em namoro, só que ele vomita, literalmente ele vai... Aí começa a vomitar por conta própria. A cara da Kuzuri nessa hora foi impagável também. Ela ficando revoltada com ele. Pô, que coisa rude, sacana. Mas ele fala que ele não quer fazer isso porque ele quer se apaixonar por conta própria. Eu tô falando, esse protagonista é um máximo, um exemplo a ser seguido por todos os outros protagonistas de romance. Se bem que tem um nessa temporada que não tá muito longe dele não, mas ainda assim, eu queria que ele fosse mais proativo. É o anime da Garota Experiente. Eu também recomendo que vocês assistam. Mas bom, continuando, ele vai lá e ainda continua interagindo com ela e também ela pede ele em namoro, pede pra ele sair com ela, pra ficarem juntos, pra namorarem. E enquanto ele tava no meio dessa droga toda, enquanto ele tava assim. E bom, ele tem um treco lá, ele começa a se contorcer todo, o corpo dele começa a rejeitar a droga por causa disso, ele também tava tendo uma overdose até. Aí a Kuzuri pega um frasquinho que tem uma droga de neutralização, os efeitos são autoexplicativos pelo nome. Mas bom, ela dá de boca pra ele porque ele não tava conseguindo se mexer, tava todo se contorcendo, ele não ia conseguir segurar e pronto. Aí ela pede ele em namoro e aí ela começa a crescer. Ela começa a crescer e fica na forma adulta dela, que é bonitona, não vamos negar não, ela é bonitona nessa forma. Mas bom, ela fala que ela tem a aparência de 8 anos porque ela tomou uma fracassada droga de imortalidade. E aí fez ela ficar daquela forma, como criancinha, mas ela já é do 3º ano, é a senpai dele. Mas... ela fala também que o efeito dessa droga de imortalidade é muito mais forte do que o efeito da droga de neutralização. Então, ela vai ficar naquela forma, bem dizendo, pra sempre. Então, vai entender. Ela é doida mesmo. Não tem nada, não tem nenhuma personagem normal nesse meio. Tirando mais ou menos a Shizuka, ela é um pouquinho mais contida. Mas bom... segue aí, ele aceita ela em namoro já porque ela é a outra alma gêmea que ele viu no dia anterior. E aí ele apresenta ela para as outras meninas. E aí a reação delas, não estão nem aí. Elas estão agora já não se importam com mais nada. Principalmente a Karane, porque antes ela ficava surtando, mas agora nem tanto. Mas bom, ela fala que a vida dela é as drogas, e aí a Karane começa a suspeitar que ela seja uma... começa a questionar o senso comum dela, se bem que o senso comum da Karane também não é muito bom não. Mas bom, segue aí as interações, e aí ela oferece uma droga que deixa a Karane... que era pra deixar a Karane mais feminina, uma que era pra aumentar os peitos dela, e ela ficando revoltada por causa disso. Mas pô, ela tá só tentando te ajudar. E ela fala que foi o Rentaro que falou que poderia fazer pra ela. E aí ela começa a machucar ele, fica numa posição lá, toda de dor, coitado, tá sofrendo. Ele vai sofrer ainda mais com essas personagens. Mas bom, não foi por querer isso, aí ela pede desculpas, e aí ela pergunta se ele se machucou, aí ele falou que não, que é a melhor coisa do mundo. E a Kuzuri pergunta se ele é masoquista, que eu não vou duvidar não. Mas bom... ela também oferece uma droga pra Hakari pra ficar mais feminina, pra seduzir o Rentaro, só que o efeito é ela ficar suada e aí dissolver a roupa. E ela fica nua na frente de todo mundo. Ela achava que seria uma coisa pra aumentar o tamanho dos peitos, da bunda. E aí veio uma cena que eu... prefiro não falar aqui. Eu tô com medo. Ela é pervertida mesmo, gente. Mas vamos seguir. Mas bom. Continuando aí, o protagonista oferece o casaco de educação física pra ela. E aí ela aceita. E aí ela resolve ficar com ele na altura do nariz. Porque tem o cheiro do Rentaro. E ela fica lá cheirando como se fosse uma pervertida. E ela agradece pelo coisa da menina. E
pra Shizuka ela ofereceu uma droga que faz ela ficar mais fofa, como um bichinho nas histórias de fantasia. O que no caso, pra ela funciona direitinho. Ele começa a crescer orelha de coelho lá, o protagonista acha o máximo, eu também achei o máximo, foi legal. E é muito fofinho, ele acariciando as orelhinhas dela e ela achando que chegou no Shangri-La. É legal. Já pra Nano, ela tem uma droga que permite que ela controle perfeitamente os fios de cabelo dela, aumentando a eficiência dela nos trabalhos e também no estudo, já que ela pode pegar vários livros e também fazer várias coisas. Essa aí, a fissuração por eficiência dela não vai mudar tão cedo. Segue aí, e ela também, como eu falei, ela é meio direta. No meu vídeo anterior do anime das 100 namoradas, eu falei que eu gostava dela porque ela era direta. E o que se prova nesse episódio, porque ela pega ele pelos cabelos, literalmente, e aí beija ele na cara dura. E aí eles adoraram essa droga. E a menina ainda fala que o efeito colateral seria possivelmente ela ficar careca. Então ela dispensa essa droga. Mas bom, continuando aí as interações, ela também tem um treco lá porque ela quer fazer xixi, mas ela tem uma fralda e ela faz nas calças, literalmente. De tão fixada que ela quer ficar nos experimentos dela. Mas bom, o protagonista manda ela ir pra banheiro se trocar. E aí chegamos na parte que o povo mais queria ver, isso que o Brasil quer ver, que é... Ela deixa lá uma garrafazinha lá que é pra ser pro Rentaro e também o resto é pro público. E aí todo mundo bebe a garrafa errada. E aí é a droga do beijo. E ela falou que queria dar isso pro Rentaro porque ela queria dar um beijo nele. E ele fala que não precisa disso não. O problema são as outras. Elas começam a agir que nem zumbis do beijo. Isso é uma completa referência ao Resident Evil 4 ou qualquer outro Resident Evil que vocês tenham visto. Quem não percebeu isso devia estar voado no meio do episódio. Mas bom, eles têm que dar um jeito nisso. O Rentaro não queria isso de primeira porque ia ser o paraíso, todo mundo beijando ele. Mas ela fala que se elas não forem neutralizadas, aí elas vão ficar assim pra sempre. E aí vai seguir o episódio seguinte assim, deles tentando resolver esse dilema. E também tem um negócio, um flashbackzinho rápido da Kuzuri sobre o passado dela, das drogas e tudo mais. Vai explicar mais no próximo episódio. Mas bom, acabou o episódio com essa baita referência a Resident Evil e como eles vão resolver isso. E o meu parecer final sobre o episódio, eu não tenho mais palavras para esse episódio, além de muito divertido. E recomendo bastante vocês assistirem. Eu tô rindo horrores com esse anime. Mas bom, é isso gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.